Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Ampop, amplificador de instrumentação simples com dois ampops. Nesse tutorial vamos continuar desbravando o mundo dos amplificadores de instrumentação, os INAs, assim que são conhecidos, Instrumentation Amplifiers. Hoje vou mostrar um circuito mais elaborado que o amplificador básico. Esse circuito também possui alta impedância de entrada e o ganho pode ser ajustado. É mais simples do que o amplificador padrão que usa 3 operacionais. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. O primeiro detalhe que salienta aos olhos é que esse circuito possui somente 2 amplificadores operacionais. Os sinais das entradas estão aplicados às entradas não inversoras dos operacionais. Então, esse circuito possui alta impedância de entrada. Essa é uma característica muito importante para um amplificador de instrumentação. As resistências são iguais 2 a 2, mas não tem a resistência de ajuste do ganho, o RG do amplificador padrão. Então, para ajustar o ganho, será preciso ajustar as resistências aos pares. Não ter uma resistência de ajuste do ganho é uma desvantagem tão grande que existe uma segunda versão desse amplificador de instrumentação, que inclui uma só resistência para controle do ganho, a famosa RG. É o amplificador de instrumentação com 2 operacionais com resistência de ajuste do ganho. Hoje vou analisar essa versão mais simples. No próximo tutorial vou falar da versão com a resistência de ajuste. Esse é um circuito eficiente, simples, tem somente 2 operacionais, mas tem uma grande desvantagem. A tolerância das resistências tem que ser menor do que 1%. A literatura fala em 0,005%, uma precisão absurda. Por isso, dificilmente você vai usar esse circuito nas suas montagens, mas ele poderá aparecer em aparelhos de instrumentação. Se aparecer, você já sabe, é aquele circuito bom, barato, mas muito sensível. Quanto ao ganho, vamos calcular agora. Será que a análise vai ser mais simples também? Vou analisar o circuito para determinar o ganho. O ganho relaciona a tensão de saída com a tensão diferencial aplicada nas entradas. Isso é a tensão V1 aplicada na entrada positiva, menos a tensão V2 aplicada à entrada negativa. Qual a técnica vou usar? Vou usar a lei das malhas. Esse não parece um circuito simples de analisar por superposição. Vou desenhar as malhas para levantar a equação. As malhas deverão passar pela tensão de saída e pelas tensões de entradas. Existem mais de uma possibilidade. Vou primeiro traçar uma malha que passa pela saída, a malha laranja da figura. Preciso de uma malha que passe pelas tensões de entradas. Vou usar a malha azul da figura. Uma vez traçadas as malhas, eu vou chutar o sentido das correntes nas resistências. Eu vou escolher o sentido que siga da entrada positiva para a entrada negativa, como mostra a figura. Como só tem um caminho para a corrente, então vou chamar de corrente I. Agora posso colocar a polaridade das tensões em todas as resistências. O positivo do lado que a corrente está entrando. Pronto. Vou levantar a equação da malha 1, a malha laranja. Vou levantar a equação no mesmo sentido da corrente I. A equação fica, mais a tensão de saída VO, o positivo está para a saída do operacional U1 e o negativo fecha para o terra via operacional U1. Menos a corrente I vezes R1, a tensão na primeira resistência, aquela lá de cima. Depois a corrente I vezes a resistência R2, a segunda. Depois a corrente I vezes a resistência R2, a seguinte. E aqui embaixo, a corrente I vezes a resistência R1. Tudo isso igual a zero. Agora já dá para trabalhar um pouco essa equação, para deixá-la mais amigável. Primeiro vou colocar a corrente I em evidência. Agora vou somar os pares de resistências. Veja que apareceu o termo comum 2 nas duas parcelas. Vou colocar em evidência o 2 também. Pronto, essa é a equação da malha 1. Vou chamar de equação 1. Vou colocar no topo e partir para levantar a equação da malha 2, a malha em azul. Vou levantar a equação dessa malha seguindo no sentido da corrente I. Começo pela fonte V1, mais V1, sigo direto para a segunda resistência, sempre lembrando que a diferença de potencial nas entradas do operacional é zero. Por isso, nem vou somar. Agora, a tensão na segunda resistência, que é igual a corrente I vezes a resistência R2. Continuando para a terceira resistência, a tensão é igual a corrente I vezes a resistência R2. Agora, sigo para a fonte V2. Fica menos V2. A corrente da malha está entrando no positivo e saindo no negativo.
Agora vou fazer uma simplificação com as fontes. Primeiro coloco a fonte V2 junto com a fonte V1. Fica V1 menos V2. Agora vou fazer uma simplificação importante. Vou pegar a diferença entre a tensão de entrada V1 menos a tensão de entrada V2 e vou chamar de tensão diferencial VD. Nos instrumentos, essa é a tensão que realmente é medida, a tensão diferencial VD. Também já vou somar as duas parcelas com a corrente I e a resistência R2. Pronto! Essa é a segunda equação, vou chamar de equação 2. Agora vou colocar no topo, junto com a equação 1. E vou resolver, tentar achar a relação da tensão de saída com a tensão de entrada VD, a tensão diferencial. Como resolver? Vou resolver por substituição. Determino a corrente I na equação 2 e substituo na equação 1, simples assim. Não vou dizer que qualquer criança brinque e se diverte, porque essa matemática não é para qualquer criança, não é mesmo? Então vamos lá, vou passar a corrente I para o outro lado da igualdade na equação 2. Agora é só isolar a corrente I. A corrente I é igual à tensão diferencial VD sobre 2R2. Vou chamar de equação 3. Vou colocar lá no topo. Vou amontoando as equações. Agora vou substituir a equação 3 na equação 1. Vou substituir a corrente I. Que bicho será que vai dar? Veja o bicho agora. Não é tão feio assim. A corrente I foi substituída na equação 1. Observe bem. Aqui já tem uma simplificação aparecendo. Você consegue ver? Isso mesmo. O 2 no numerador com o 2 no denominador. Vou fazer isso então, afinal eu adoro simplificações. E agora o que fazer? Vou colocar a resistência R2 para dentro dos parênteses, dividindo cada parcela por R2. Simplifico R2 sobre R2, fica somente 1. Simplificou bastante os parênteses. Agora vou isolar a tensão de saída VO, passando a tensão diferencial e seus parênteses para o outro lado. E pronto! Essa é a relação do amplificador de instrumentação com dois operacionais. Esse é um amplificador com ganho ajustável. Para ajustar o ganho é só alterar a relação R1 sobre R2. Mas lembre-se, são pares de resistências. Pronto! Concluímos a análise. A tensão de saída VO é igual à tensão diferencial vezes 1 mais R1 sobre R2. O ganho é igual a 1 mais R1 sobre R2. Você desbravou nesse tutorial mais um mundo dos amplificadores de instrumentação. O amplificador de instrumentação com dois operacionais. No próximo tutorial você irá desbravar a versão desse amplificador com a resistência de ajuste. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!